Capítulo 1264. Não houve necessidade de qualquer comunicação. Apenas por esse repentino olhar, Klein sabia que Colin Iliad tinha os mesmos pensamentos que ele. Ele não hesitou em virar o bastão preto incrustado com muitas pedras preciosas e apontá-lo para si mesmo. No segundo seguinte, foi como se o corpo de Klein fosse um esboço que havia encontrado uma borracha. Foi apagado centímetro por centímetro e ele desapareceu rapidamente. Este era o poder da ocultação, que também veio da líder dos ascetas da Igreja da Noite Eterna, Ariana. Como o poder de ocultação que foi replicado pelo Cajado das Estrelas era definitivamente muito mais fraco do que a versão original, e o nível do espírito maligno era bastante alto, Klein não tentou usá-lo no Anjo Negro Sazriel. Em vez disso, usou em si mesmo. Ao mesmo tempo em que estava escondido, Colin Iliad fundiu-se na luz fraca que iluminava tudo no Palácio das Sombras com suas duas espadas do amanhecer. Ao redor de Anjo Negro Sazriel, que estava vestido com uma túnica preta prateada, raios prateados acenderam um após o outro. Colin atingiu o espírito maligno de diferentes ângulos, formando um tornado ascendente. Durante esse processo, o gigantesco Colin Iliad nem apareceu. Além disso, escondeu sua intenção maliciosa, tornando impossível para o inimigo determinar de onde viria seu próximo ataque. Derek Berg se recuperou do choque e rapidamente condensou lanças sem sombra brancas e brilhantes enquanto as empurrava descontroladamente para frente. Em meio aos sons crepitantes, as lanças sem sombra foram bloqueadas pela armadura negra formada pela aura da degeneração, ou pela esfera de relâmpago branco prateado em camadas. Ele não conseguiu ferir verdadeiramente Anjo Negro Sazriel, mas afetou efetivamente as ações de seu oponente. Enquanto os dois semideuses da Cidade de Prata retinham aquele espírito maligno especial, Klein, que estava em um estado oculto, aproximou-se do trono negro como ferro. Em seu estado oculto, ele viu cenas veladas que estavam cobertas por uma névoa escura. Ele só conseguia dizer aproximadamente onde estava e quais eram os objetos ao redor. Ele foi incapaz de exercer qualquer influência no mundo exterior. Se não fosse por isso, no momento em que ele entrasse no estado oculto, poderia controlar secretamente os fios do corpo espiritual de Sazriel. Seria um método impossível de se defender. Depois de se aproximar rapidamente do trono negro como ferro, Klein encerrou seu estado oculto, permitindo que sua figura aparecesse instantaneamente à direita do alvo. Depois disso, ele apontou o Cajado das Estrelas para a antiga laje de pedra branco acinzentada. Ignorando o conteúdo, Klein rapidamente imaginou um poder Beyonder muito familiar em sua mente. Estrondo. Relâmpagos prateados dispararam com uma forte aura destrutiva, atingindo a primeira ardósia da blasfêmia. Este era o poder da tempestade de raios do cetro do Deus do Mar. Estrondo. Em meio à luz prateada que iluminava a área circundante, uma luz ilusória que era quase invisível apareceu entre a primeira ardósia da blasfêmia e o Anjo Negro Sazriel. Era difícil descrever a cor exata, mas sob o terrível pandemônio dos relâmpagos, ela evaporou e se separou. Feixes puros de luz saíram do corpo de Sazriel, não deixando escuridão no Palácio das Sombras. Nada mais poderia se esconder. Domínio sem sombra. O Colin Iliad, com quase 6 metros de altura, apareceu em sua armadura prateada. Juntamente com Klein, camadas de halos flamejantes os afastaram para longe. Os ataques das lanças sem sombra e do sol flamejante de Derek também foram bloqueados por esses halos corpóreos. Logo depois disso, os olhos de Anjo Negro Sazriel foram tingidos com um brilho de bronze. Em cada um deles, um rio ilusório que brilhava com ondas de luz apareceu, envolvendo a primeira ardósia da blasfêmia e ele mesmo.
O rio fluiu rio acima enquanto a luz ilusória que havia evaporado e cortado apareceu mais uma vez e se conectou a ele. O dano que Klein infligiu meticulosamente voltou rapidamente ao normal. O ciclo do destino, o reinício de todas as coisas. Sazriel levantou sua mão esquerda e condensou um cetro preto profundo. Então usou seus olhos de bronze para analisar os semideuses presentes. Ele disse com uma voz profunda, mas magnífica: sou onisciente e também onipotente. Enquanto a voz dele ecoava no ar, tanto Klein quanto Colin e Iliad não vacilaram em nada. Eles teleportaram ou se moveram em alta velocidade, não dando ao terrível espírito maligno a chance de se fixar neles. Eles também tentaram lançar uma nova onda de ataques. No entanto, Klein não se atreveu a puxar o anjo negro à força para um sonho novamente, porque se ele fosse atacado pela aura e pelo poder do mar do caos novamente, ele poderia perder o controle imediatamente. Em outro lugar, Derek cobriu seu corpo com uma camada de pura luz, formando uma armadura sagrada. Naquele momento, uma chama negra queimou nos olhos de bronze de Sazriel. Sua voz tornou-se mais sinistra, carregando um forte sentimento de degeneração. Blasfemador, morra! O corpo, o coração e a alma de Klein afundaram repentinamente. Ele sentiu como se estivesse prestes a morrer. Sua consciência ficou embaçada enquanto sua energia evaporava. Sua carne começou a murchar centímetro por centímetro. Colin e Iliad eram um pouco melhor que ele. Ele apenas sentiu seu corpo ficar pesado enquanto sua vida escapava incontrolavelmente. A loucura que veio de sua forma incompleta de criatura mítica ficou mais forte. Derek, que estava mais distante do anjo negro Sazriel, emitiu fortes raios de luz solar, ajudando-o a escapar rapidamente de seu transe. Ele então abriu a boca. Deus diz que é ineficaz. A sensação de morte instantaneamente se dissipou um pouco, permitindo que Klein e Colin e Iliad mal aguentassem. Tap, tap, tap. O gigante Colin Iliad correu em direção ao anjo negro Sazriel. Ao longo do caminho, continuou mudando de posição, esquivando-se de raios escuros e afiados incontroláveis. Num piscar de olhos, já havia se aproximado do alvo. O anjo negro Sazriel imediatamente apontou o cetro negro para frente, fazendo com que o corpo de Colin Iliad produzisse uma sombra dentro do domínio sem sombra. A sombra ganhou vida ao seguir as pernas do chefe da Cidade de Prata, engolindo. Gong! Um sino distante soou como se tivesse atravessado a história. O antigo relógio de parede de pedra manchado apareceu na frente de Klein mais uma vez, trazendo consigo uma breve pausa. Ao aproveitar essa pausa, Klein usou o cajado das estrelas para reproduzir a lança sem sombra e lançou-a na sombra de Colin Iliad. A luz resplandecente explodiu, dispersando a sombra como o sol. O rosto de Colin se contorceu sob a viseira, mas ele não hesitou nem um pouco. Ele pulou, aparecendo logo acima do anjo negro Sazriel e cortou com suas duas espadas do amanhecer. Gong! Sazriel pareceu perceber a intenção de Colin Iliad. Ele ergueu o cetro negro horizontalmente e bloqueou o ataque cortante da outra parte. De repente, o corpo de Colin Iliad derreteu. Ele se tornou um mercúrio pegajoso e pesado, descendo como ondas, afogando instantaneamente o anjo negro Sazriel. Era como se ele estivesse usando uma armadura prateada de corpo inteiro, sem nenhuma lacuna entre eles. Colin queria sufocar a entidade lá dentro. As ações de Sazriel foram imediatamente restringidas. Aproveitando a oportunidade, a figura de Klein de repente ficou transparente quando apareceu ao lado do trono negro como ferro. Teletransporte. Então, ergueu o cajado das estrelas e conjurou um certo poder Beyonder.
Era um dos principais poderes do caminho do saqueador. Roubo. Tal como ele esperava, o roubo foi realizado com bastante sucesso. Era como se o atual anjo da sequência 2, Paley Zoroaster, tivesse agido pessoalmente. A luz que conectou o anjo negro e a primeira ardósia da blasfêmia separou-se de Sazriel, mudando para Klein. Naquele instante, os pensamentos de Klein quase explodiram. A cor e a forma indescritíveis apareceram diante dele mais uma vez. Era anormalmente ilusório, como se fosse um mar contendo todos os segredos. Assim como ele estava prestes a perder o controle devido à aura e aos poderes do mar do caos, as partes de seu corpo que foram corrompidas pelo verdadeiro Criador de repente experimentaram uma mudança. Elas pareciam ser atraídas por uma forte força atrativa enquanto rapidamente se reuniam e começavam a assumir o controle da luz quase invisível, fazendo-o parar na beira de um proverbial penhasco. Na verdade, enquanto Klein suspirava, ele tentou ao máximo conter sua mente que havia sido inundada. Estava temporariamente incapaz de se mover. Bang! 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 A armadura prateada que cobria o corpo do anjo negro Sazriel começou a rachar na escuridão. Esses raios de luz que vieram do abate de carne espiritual foram arrancados, transformando o mercúrio em pedaços esfarrapados e voando para longe. Com um estalo alto, o mercúrio caiu no chão, reunindo-se novamente na forma de Colin Iliad. Havia buracos no corpo do chefe. Dentro havia uma aura negra, congelada, decadente e ilusória. Naquele momento, as ilusórias asas negras encamadas nas costas de Sazriel diminuíram significativamente. Seus olhos mais uma vez tinham um brilho de bronze, um leve e tremeluzente rio ilusório aparecendo neles. Ao ver esta cena, Colin Iliad lembrou instintivamente o que havia acontecido. À medida que esses pensamentos passavam por sua mente, ele confiou em sua intuição para avançar sem hesitação, cheio de grande determinação. Seu corpo acendeu uma chama transparente, emitindo a luz brilhante do amanhecer. Esses raios de luz vieram de sua alma, seu corpo, sua característica de Beyonder, e as duas espadas que ele desferiu se fundiram, transformando-se em uma tempestade furiosa e violenta. Neste momento, os olhos de Colin Iliad foram preenchidos com a luz do amanhecer que ele criou, e a figura imponente vestiu um lindo manto preto com asas negras ilusórias. Carregando a luz, ele avançou em direção a Sazriel. O terrível furacão de luz envolveu instantaneamente o anjo negro, rasgando seu corpo, interrompendo os poderes Beyonder que ele estava prestes a usar. Fez com que o espírito maligno que havia perdido a fonte de seu poder desaparecesse rapidamente entre os fragmentos de luz. Quando a luz se dissipou, buracos apareceram no corpo do anjo negro Sazriel. As camadas de asas em suas costas estavam abertas, mas ele não conseguiu usar nenhuma força. Colin Iliad imediatamente se transformou em mercúrio pegajoso, cobrindo mais uma vez a maior parte do corpo do espírito maligno, restringindo seus movimentos. Então, o chefe da Cidade de Prata gritou para Derek Berg, assim como fez quando enfrentou Lovia. Ataque! Ponto.